Agora a gente vai ver como fazer a equivalência para provar que o movimento vazio, ele também não vai adicionar poder de reconhecimento às linguagens. Significa dizer que a classe das linguagens aceitas por essas máquinas aqui com movimento vazio é a mesma. Só que qual que é a vantagem de adicionar essa transição vazia no nosso formalismo? É que vai facilitar algumas construções, então vai ser mais fácil, às vezes, desenvolver algum autômato com transição vazia do que o autômato sem. Certo? O nosso teorema dessa seção é que qualquer linguagem que é reconhecida por um autômato com transição vazia pode ser reconhecida por um autômato sem transição vazia equivalente, logo, as linguagens reconhecidas pela máquina N e pela N', elas são iguais. Para provar essa equivalência, o passo da ida, né, que é mostrar que todo AFN pode ser um AFN com transição epsilon, não precisa ser provado, só que a volta não é verdade, né? Se você tiver transição vazia, ele não é um autômato sem transição vazia, claro. Então a gente vai mostrar um procedimento, igual a gente fez para mostrar equivalência entre a AFD e a AFN, a gente vai mostrar um outro procedimento aqui. Então, como que a gente vai provar isso? A gente vai construir uma nova máquina não determinística, chamada de N'. Essa máquina não determinística, ela não vai ter transições vazias, claro. Então, aqui eu já deixei mais claro que Q, sigma e Q0 são os mesmos. O que vai ser diferente vai ser o estado de aceitação e a função de transições. Tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é definir o estado de aceitação, que é o nosso estado F'. Esse estado ele vai ser o conjunto de todos os estados Qs, tal que o Q tem que pertencer ao conjunto de estados original. Com isso, a gente já vê que não vão ser criados novos estados, igual quando a gente fez a outra equivalência de AFD, de AFN para AFD, a gente criou novos estados. Aqui a gente não vai criar novos estados. Então, esse novo conjunto de estados aqui, Q, ele permanece o mesmo, só que o conjunto de estados de aceitação, ele vai ser todo o estado Q, tal que o fecho de Q contém alguém no conjunto de aceitação do autômato original. O que isso significa? No autômato original, aqui a gente vamos ver com esse exemplo aqui, ó. O único estado de aceitação era o Q2. Agora, o estado de aceitação, ele vai ser todos os estados em que, se você aplicar o fecho, você chega em Q2. Então, o Q1, se eu fizer o fecho, a gente chega em Q2, porque quer dizer, se eu estiver em Q1, existe uma outra cópia em Q2. A intuição é justamente essa, que se você está em um estado, e nesse estado você pode transitar com o movimento vazio para um estado de aceitação, significa que no meu novo autômato, quando eu paro nesse estado, é o mesmo que eu ter parado no estado de aceitação. Então a gente vai definir o novo estado de aceitação como sendo todos esses estados que, com o fecho, a gente chega em um estado de aceitação do autômato original. Qual estado mais que a gente tem aqui? O Q0 também, ó. Quando a gente aplica o fecho, do Q0 a gente tem uma transição vazia, que a gente vai para o Q1, e que do Q1 a gente tem outra transição vazia, que a gente vai para o Q2. Então, no nosso procedimento, o Q0 também tem que ser estado de aceitação. Tá? Faz sentido, né? Já que todos esses estados vão ser estados de aceitação. Todos esses estados, quando a gente para neles, a gente pode ir para um estado de aceitação. A outra etapa, perdi o desenho aqui, né? A outra etapa é definir a função de transição. Na função de transição, o que a gente tem aqui é que a função nova do autômato sem arcos vazios, sem movimento vazio, vai ser igual à função de transição estendida para quando a gente está em Q e processa A. A gente chega num conjunto de estados, lembrando que essa função aqui é aquela função que faz com que a gente chegue em todos os estados alcançáveis ao processar A, incluindo movimentos vazios. Então, todos os estados que são alcançáveis, a partir de Q, ao processar A, incluindo movimentos vazios. Vamos ver aqui esse exemplo como que ficaria. No nosso novo autômato, então aqui desse lado, que eu vou ter o autômato finito não determinístico com transições epsilon, por causa desse epsilon e desse epsilon aqui. E do meu lado direito, eu vou ter o autômato finito não determinístico, nesse caso sem transições vazias. E agora,
a gente vai calcular usando essas duas regras aqui do meu procedimento. A primeira regra foi calcular os estados de aceitação, e a gente colocou as estrelinhas aqui para mostrar que esses dois estados vão ser de aceitação também. Agora a gente está falando que, ao processar A no estado Q, a gente vai chegar em todos os estados alcançáveis pelo autômato original. No estado Q0, quando eu processo 0, eu posso chegar aonde? Eu posso chegar tanto em Q0, mas também posso chegar em Q1, porque eu processei o 0 aqui e vim para cá. E eu também posso chegar em Q0, fiquei aqui, vim para cá e vim para cá, então Q2. Tá? Todos os estados que são alcançáveis ao processar o 0 são Q0, Q1 e aqui depois Q1, Q2. Quando eu processo 1, se eu estou em Q0, quais são os estados que eu alcanço, né? Com essa função aqui, ó, delta chapéu com estrela de Q0 ao processar o 1. Qual que é o resultado disso aqui? O resultado disso aqui é igual a estar em Q0 e processar o 1. Não fico em Q0, mas eu tenho uma transição vazia. Nessa transição vazia eu processo o Q1, então processo e fico em Q1. Agora, tem mais alguma possibilidade? Sim, eu posso não processar aqui, ignoro a entrada uma vez, processo Q1, com o processo 1 aqui, e ignoro a entrada de novo, então venho para Q2. E por último, quais são os estados que eu chego quando eu tenho 2? Aqui eu não tenho transição para o 2, não fico em Q0, mas tem uma transição vazia, venho para cá. Não fico em Q1 porque não tem a transição 2, mas tem outro movimento vazio. Venho para cá e aí eu posso finalmente consumir o 2 da entrada. Então lembrando que aqui, nesse autômato do lado direito, sempre que a gente tem uma transição, a gente consome alguém da entrada. Então necessariamente você precisa consumir um símbolo da entrada. O símbolo da entrada aqui é 2, a gente chega com 2 movimentos vazios e depois a gente chega em Q2. Então, se a gente fizer isso para os outros estados, a gente vê aqui, ó, Q1 não tem jeito nenhum de consumir o 0, porque ele só vem para a direita. Mas posso consumir o 1 e ficar no Q1, ou consumir o 1 e depois ficar em Q2. Então é Q1, Q2 também. Para o 2 eu não posso consumir o 2 aqui, mas posso vir para Q2 e finalmente consumir o 2. Então vem aqui para Q2. O Q2 não tem como processar o 0, não tem como processar o 1, mas tem como processar o 2. E não tive nenhuma transição vazia, né? Mas fiquei em Q2. Então a gente vai conseguir, a partir dessa tabela de transições, ter um autômato equivalente. E esse autômato equivalente, vocês veem, não aumentamos o número de estados. O que a gente aumentou foi a quantidade de transições, então ele é maior agora. A gente gasta mais espaço para representá-lo. E a gente tem mais estados de aceitação. Todo mundo passou a ser estado de aceitação também. Tá? Antes a gente não tinha essa aresta ligando aqui, né? Se vocês olharem aqui antes, não tinha aresta. E se a gente pensar antes, aqui a gente aceitava as cadeias 0, várias vezes, depois 1, várias vezes, e depois o 2, várias vezes. Aqui embaixo a gente também tem essa mesma possibilidade. A gente pode aceitar vários zeros, e ficou aqui, e a cadeia foi aceita. A gente pode aceitar vários 1s, vem para cá, a cadeia aceita. Ou a gente pode aceitar vários 2, vem para cá, e a cadeia também aceita. Então esse é o procedimento para mostrar que uma máquina é equivalente à outra. Existe uma prova também, a prova vai ser também feita por indução, e o que a gente precisa fazer é mostrar que a função do autômato sem transição vazia, que é esse aqui, é equivalente à função do autômato com transições vazias. A prova feita por indução, ela tem como base, dessa vez, o tamanho da cadeia igual a 1. Tá? E aí a gente complementa a prova depois quando a cadeia é vazia. Vai seguir pela definição que a transição com a cadeia vazia vai chegar em Q0, né, quando a gente tem o nosso autômato sem transições vazias. Se a gente tem a cadeia vazia, a gente falou que ele ficava no estado inicial. Então, por definição, a gente tem isso aqui, que quando a gente tem a transição da cadeia vazia, o autômato sem transição vazia fica no estado Q0. E por construção, esse estado Q0 vai fazer parte do estado de aceitação sempre que
o fecho de Q0. Então, se o Q0 alcançar um estado de aceitação, então o Q0 também é estado de aceitação. Tá? Então, a cadeia vazia ela só é aceita no autômato com transição vazia quando o Q0 tem uma transição vazia para um estado de aceitação. E aí a gente garante que, pelo procedimento, nesse caso, a gente inclui o Q0 como estado de aceitação também. Quando a gente tem a cadeia vazia, ela é aceita? Sim, porque não faço nenhuma transição, depois não faço nenhuma transição e chego em um estado de aceitação. Então, se a entrada, nesse nosso exemplo, for W igual a cadeia vazia, ela é aceita por essas transições aqui, de movimento vazio. No autômato equivalente, se a entrada for a cadeia vazia, ela é aceita porque a gente permanece em Q0, já que a gente não processou nenhum símbolo da entrada. Se a gente permaneceu em Q0, a gente adicionou o Q0 como estado de aceitação, né, no procedimento, que o fecho chegava no estado de aceitação, logo a cadeia vazia também é aceita. Tá? Então aqui a gente tem a prova por indução, eu vou pular essa prova e depois vocês podem ver com calma. Mas basicamente a ideia é a mesma daquela que a gente fez, em que você vai supor por hipótese de indução que é verdade, que as transições são equivalentes, então para uma cadeia de tamanho n, com n maior do que 1, você supõe que é verdade, que quando você processa W a partir de Q0, vai chegar-se no mesmo conjunto de estados, e aí você mostra para uma cadeia de tamanho n mais 1, que ao processar essa cadeia de tamanho n mais 1, você divide aqui, e por todas aquelas definições que a gente fez lá, a gente vai chegar no mesmo resultado. Então, no final dessa prova, fica como exercício para vocês aí, a gente vê que as linguagens aceitas, tanto para uma máquina com transição vazia, como uma máquina sem transição, é a mesma, logo a classe das linguagens também é a mesma. A gente tem mais um exemplo, a gente tem um autômato não determinístico com transições vazias. Esse autômato, como a gente sabe que ele tem transições vazias, por causa desses épsilons aqui. Tá? Esse aqui já é um autômato um pouquinho maior, a gente vai ver o efeito do método, né, do procedimento de conversão. O que a gente quer aqui é calcular um autômato equivalente, então a gente vai chamar de N5', é um autômato finito sem transições vazias, e a gente quer que o conjunto de cadeias, a linguagem aceita pelos dois seja o mesmo. Primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar os estados de aceitação. Então, para começar, a gente vai calcular quem é o F'. Lembrando que a única coisa que vai mudar é o F' e a função de transição. Para calcular o F', a gente tem que calcular quais são os estados cujo fecho chega em um estado de aceitação. Quem é estado de aceitação aqui? Ó, é Q3. Tá aqui. Então, os estados para qual o fecho chega em um estado de aceitação é Q1 e Q4. Se a gente olhar aqui, Q1, quando a gente tem uma transição vazia e chega em um estado de aceitação, logo ele também vai ter que ser estado de aceitação. E o Q4 também tem uma transição vazia aqui, depois por aqui, e chega em um estado de aceitação. Certo? Nenhum outro estado aqui tem fecho. Os estados que a gente alcança apenas com movimentos vazios, nenhum outro estado tem um fecho que chegue em um estado de aceitação. Essa é a primeira etapa, calcular quais são os elementos do conjunto F. O próprio Q3, que já estava lá, e agora o Q1 vai ser estado de aceitação, e o Q4 também vai ser estado de aceitação. Agora, para toda a transição, a gente vai calcular para Q0, ao ler o símbolo 0, onde que o autômato com transições vazias alcança. Então, aqui em Q0, quando a gente lê o símbolo 0, a gente chega em Q4. Vou colocar aqui que eu chego em Q4, mas eu também chego em Q1, por causa dessa transição vazia. Também chego em Q3, por causa dessa seguida dessa. Então, chego aqui em Q3. E qual mais? Se eu vier pelo 0 aqui e tem mais uma transição vazia para cá, então eu chego em Q2 também. Tá bom? Então, eu calculei aqui quais são as transições que a partir de Q0, quando eu leio o símbolo 0, eu posso alcançar tanto o estado Q4, Q1, Q3 e Q2. Quando eu estou em Q0 e leio o símbolo 1, então vou fazer de outra cor aqui. Quando eu leio o símbolo 1, eu chego aonde? Eu chego em Q1, aqui. Tem uma transição vazia para cá. Então eu também alcanço Q3. Tá?
O que a gente vai fazer? Na verdade, essa tabela já está mostrando aqui para a gente que o autômato equivalente vai ter uma aresta aqui. E o nosso objetivo vai ser tirar essas arestas épsilon depois. Vejam, no autômato com transição vazia, quando eu estou em Q0 e eu processo 1, eu chego tanto em Q1 como em Q3. E no meu autômato sem transição vazia, mas não determinístico, eu também chego tanto em Q1 como em Q3. Quando a gente está em Q1, o 0 não está definido para Q1, mas também, mesmo fazendo esse movimento vazio, não tem o 0 para cá, então esse aqui vai ser o conjunto vazio. Quando a gente está em Q1 e tem 1, a gente vem para Q2, e a gente pode ir para mais algum lugar? Não, né? A gente pode ir para Q3, mas eu não consigo consumir aqui depois o símbolo 1. Em seguida, quando a gente está em Q2 e a gente tem o símbolo 0, não tem definição, não dá para ir para lugar nenhum, mas se tiver 1, a gente vai para Q3. Em Q3, não dá para ir para lugar nenhum com 0, nem para lugar nenhum com 1. Tá? Agora, Q4, quando a gente está em Q4 e a gente quer processar o 0, a gente pode vir para cá, para Q5. Tem uma transição vazia, mas não dá para consumir o 0, uma transição, outra transição, mas não dá para consumir o 0. Então é só Q5. Para consumir o 0, para consumir o 1, para cá não, mas para cá dá para vir para Q1, consumir o 1 e parar em Q2. Dá para vir para cá e para cá, mas não dá para consumir o 1, então volta. Dá para vir para cá e depois para cá, consumindo esse 1 aqui. Então a gente vai para Q3 também. Tá bom? E o último elemento, o Q5, quando a gente tem um 0, a gente vai para Q3, e quando a gente tem um 1, não tem lugar nenhum para ir. Então é assim. E é com isso, nossa tabela da esquerda, a gente tem um autômato finito não determinístico, que é equivalente a esse autômato com transições vazias, no sentido em que a mesma linguagem é aceita, é reconhecida pelos dois autômatos. Aqui a gente tem uma figurinha melhorzinha, né, mostrando para a gente essas transições. Então a gente tem de Q0 indo para Q3, tanto processando 0 como processando 1 aqui. E aí vocês podem observar que esse autômato equivalente ele é um pouco maior no sentido de ter mais transições. Transições também ocupam espaço, né? Não é só a quantidade de estados de um autômato que determina o seu tamanho.